Bem, meus amigos, vamos continuar trabalhando com a frente de física, mais especificamente o assunto termologia, que nós já tivemos a oportunidade de falar sobre conceitos básicos, como calor, temperatura, falamos das formas de propagação de calor e falamos também de como fazer a conversão de uma temperatura registrada numa escala, transferindo este valor ou fazendo a sua conversão para outra escala. Hoje nós iremos, na página número 26, efetuar a resolução dos exercícios que estão aí. E o primeiro exercício que a gente tem diz assim: um turista, ao descer no aeroporto de Londres, observa que o valor da temperatura indicada por um termômetro graduado na escala Fahrenheit supera em 40 graus o valor da indicação de outro termômetro graduado na escala Celsius. A temperatura em Londres era de quanto? Cuidado! Aqui ele não está dizendo que a escala Fahrenheit é 40. Ele está dizendo que a escala Fahrenheit supera em 40, ou seja, ela é a Celsius mais 40. Então, quem seria a escala Fahrenheit? Graus Celsius somado com 40. E a escala Celsius é a que você quer. Compreendeu o raciocínio? Se você colocar o 40 no lugar do Fahrenheit, certamente você vai errar. Qual a relação matemática que a gente utiliza para qualquer tipo de conversão? Existe um valor padrão que é utilizado e que a gente descobre através de proporção, que é o seguinte: entre as três escalas utilizadas, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Esta relação ela serve para as três principais escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Lembrando, eu preciso conhecer os pontos de fusão e ponto de ebulição para chegar aqui. Ponto de fusão da escala Celsius e ebulição são respectivamente 0 grau e 100 graus. Na escala Fahrenheit, 32 graus e 212. Na escala Kelvin, 273 e 373. Lembrando a você que nós não registramos na escala Kelvin, que é a escala da comunidade científica, valores negativos. Nós temos o menor valor, ou o zero absoluto, que corresponde, se você fizer na relação matemática existente, a menos 273 graus. Então vejamos, eu vou utilizar das três partes da fração, da equação, apenas duas. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Eu vou repetir o C, que é o que eu quero, e no lugar deste F, eu vou colocar C mais 40. Repito o menos 32 da fórmula, repito o 9 da fórmula. Vou ficar com C sobre 5 igual 40 menos 32 dá 8. Vamos, o que você quiser fazer aqui? Eu vou multiplicar cruzado. Numa igualdade de frações, eu posso fazer essa proporção multiplicando os meios e os extremos. Eu vou ficar com o quê? 9 vezes C, 9C, igual, agora faça a distributiva. 5 vezes C dá 5C, mais 5 vezes 8, 40. Jogue o 5C para o primeiro membro, com sinal invertido. Fique com 9C menos 5C igual a 40. 9 menos 5 dá 4. 4C igual a 40. Um número junto de uma variável, ele deve passar dividindo. Ao dividir 40 por 4, você vai encontrar uma temperatura registrada de 10 graus. Na questão de número 1, esse turista no aeroporto de Londres vai se deparar com uma temperatura de 10 graus Celsius. Na questão de número 2, nós temos o seguinte: Dona Maria do Desespero, o nome dela já é bem sugestivo, ela deve ter aprontado alguma coisa no sentido de ficar preocupada. Tem um filho chamado Pedrinho, que apresentava os sintomas característicos da gripe causada pelo vírus H1N1. Tosse, dor de garganta, dor nas articulações e suspeita de febre. Para saber se a temperatura corporal do filho pegou o termômetro digital, entretanto, a pilha do termômetro tinha se esgotado. Como alternativa, resolveu utilizar o termômetro de mercúrio da avó, porém, constatou que a escala do termômetro tinha se apagado com o tempo, sobrando apenas a temperatura mínima da escala, 35, e a temperatura máxima, 42. Esse é o termômetro para utilizar para mensurar a temperatura corpórea, de 35 a 42. Essas informações são importantes? Importantíssimas. Por quê? Porque essa questão aqui não vai ter cálculo com fórmulas. Essa questão aqui certamente vai ser resolvida por proporção. Lembrou-se então de suas aulas de termometria do ensino médio. Olha só, Dona Maria. Primeiro, ela mediu a distância entre as temperaturas mínimas e máximas e observou uma altura de 10 centímetros. Em seguida, colocou o termômetro embaixo do braço do filho, esperou o equilíbrio térmico e com a régua mediu a altura da coluna a partir da temperatura de 35.
ao que encontrou a altura 5. Com base nesse texto, assinale a correta. O que a Dona Maria do Desespero fez? A Dona Maria dos Desesperos, colocando em prática aquilo que aprendeu quando era estudante, descobriu a temperatura do seu filho. Vejamos aqui qual era a temperatura do Pedrinho. O que a gente faz? Você vai pegar e vai desenhar uma coluna com a escala Celsius e uma coluna com a altura do mercúrio lá do termômetro da avó dela. A escala Celsius tem como ponto de fusão e ebulição 0 e 100. Porém, você não vai colocar 0 e 100. Você vai colocar o termômetro da avó dela. Quais são as medidas que estão marcando lá? Mínima 35 e máxima 42. Você faz isso, ó, 35, 42. E ela também mediu que a altura inicial sem utilização do termômetro era de 10 centímetros. Então começa do 0 e vai até 10. Ela colocou o termômetro sob o braço do filho e encontrou uma altura de 5 centímetros. O que ela pode deduzir aqui? Ela pode descobrir a temperatura do Pedrinho. Olha só. Pronto, é só isso que ela vai fazer. Lembra-se como eu lhe ensinei a fazer estas situações arbitrárias de escala? Você faz a pequena parte sobre a grande. Pequena sobre a grande. Ficaria assim, ó. C menos 35 sobre 42 menos 35 igual a 5 menos 0 sobre 10 menos 0. C sobre 5, desculpe, C menos 35, deixa eu fazer essa retificação, C menos 35, 42 menos 35 dá 7. Igual 5 sobre 10, eu posso simplificar por 5, fica 1, 2. Bem, o que nós vamos fazer aqui, moçada? O que a gente pode fazer numa situação como essa? Bem, do jeito que está aqui, você vai fazer uma multiplicação cruzada. 2C menos 70 igual 7 vezes 1, 7. Você vai pegar esse menos 70, vai jogá-lo para o segundo membro, ele vai positivo. 2C vai ser igual, 7 com 70 dá 77. Vanks, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos descobrir a temperatura corpórea do Pedrinho. Como? Passando este 2 dividindo. Vai ficar quanto, Vanks? 77 dividido por 2. Amigos, quando a gente dividir 77 por 2, nós vamos encontrar 38,5. Ó, quando você dividir 77 por 2, você vai encontrar a temperatura do Pedrinho 38,5. Ele está febril. Então vamos para as alternativas. Letra A diz assim: Pedrinho estava com febre, pois sua temperatura é de 38,5. Essa questão, de cara, já marcaríamos a letra A. Na questão de número 3, nós temos uma questão que caiu no vestibular da Mackenzie, que diz o seguinte: um termômetro graduado na escala Celsius é colocado juntamente com 2 outros graduados nas escalas arbitrárias A e B, em uma vasilha contendo água no estado sólido, ou seja, gelo em ponto de fusão, 0 grau, ao nível do mar. Em seguida, ainda ao nível do mar, os mesmos termômetros contendo água em ebulição, que seria quantos graus? 100, até atingir o equilíbrio térmico. As medidas das temperaturas em cada uma das experiências estão indicadas nas figuras 1 e 2, respectivamente. Para uma outra situação, na qual o termômetro graduado na escala A indica 17 graus, o termômetro na escala B e o na escala C vão indicar quanto? Bom, essa questão de número 3, ela muito se assemelha com a questão de número 2. Eu vou ter que fazer o quê? 2 cálculos envolvendo proporção. Eu vou trabalhar com as 2 escalas que eu possuo. Eu posso começar com A e B, depois eu faço com A e C. Quem seria C? Grau Celsius, tá? Quem está marcado com grau Celsius aí é a escala Y, tá bom? Nós temos a escala Y e a escala X, tanto as duas marcando com grau Celsius, só que em situações diferentes. Na figura 1, nós temos 10 e menos 10, e na figura 2, nós temos 80 e 90. Então vamos fazer aqui. Eu vou desenhar aqui do lado as situações A e B da figura 1, beleza? E também da situação da figura 2. Não há problema nenhum. Vamos lá, um de cada vez, para que a gente possa se situar. Na estrutura que se apresenta para nós, na figura A, nós temos o quê? 10 graus, 80 graus. Presta atenção, eu vou pegar os pontos de fusão e ebulição. Não vá pegar 10 e menos 10. Vai pegar quem aqui? Você vai pegar o 10 com 80. Ó, 10 e 80. Vamos lá no B. Você vai pegar menos 10 com quem? Com 90. Ah, entendi. É o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Exatamente. Você precisa, a figura 1,
é o estado sólido da água, é o ponto de fusão. Na figura 2 é o estado que você tem a vaporização, já é o ponto de ebulição. Quem é que vai ficar na segunda coluna? Menos 10 para B e a outra, lá em cima, 90. Ele registrou quanto na figura A? Ele registrou 17 graus. Você vem aqui, coloca o 17, puxa aqui e vai descobrir a temperatura em B. Vanks, como é que eu faço isso? Vou lhe lembrar que eu lhe ensinei. Pequeno sobre grande. Pequeno sobre grande. Como é que vai ficar isso? 17 menos 10 sobre 80 menos 10. O espaço aqui eu não poderia ter utilizado, porque não está aceitando aqui o registro através da minha caneta. Então eu vou fazer aqui no lado, ó. 17 menos 10 sobre 80 menos 10, igual, cuidado que aqui tem um sinal de menos lá no ponto de fusão, viu? Tem que fazer jogo de sinal. B menos 10 sobre 90 menos 10. 17 menos 10 dá 7. 80 menos 10 dá 70. Vai ficar B mais 10 sobre 100. O que fazer? Sugestão que eu lhe dou é que você faça simplificações. Por exemplo, ó, um zero daqui com um zero daqui. Tá? 7 sobre 7 fica 1 sobre 1. E aqui fica quem? B mais 10 sobre 10. Multiplico cruzado. O que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter B mais 10 igual a 10. O meu B vai ser quanto, Vanco? O seu B vai ser 0. Se B mais 10 é 10, quanto é a temperatura registrada aqui na primeira situação? 0 grau. Bom, 0 grau B é a primeira resposta, só que ele também quer que você descubra em C. O que você vai fazer? Bom, para eu descobrir em C, eu vou pegar os pontos de fusão e ebulição da escala Celsius. Então, o primeiro passo foi esse aqui, eu vou chamar de primeiro. E agora eu vou fazer o segundo aqui em cima, para você acompanhar comigo. O que você vai fazer? Vou utilizar os mesmos pontos, você poderia usar A ou B, eu vou usar o A. Vou pegar o A e vou pegar a escala Celsius para eu trabalhar junto com você. Ó. Eu estou com a escala A e com a escala C. Bem, na escala A, quais são os pontos que eu tenho? Eu tenho 10 e 80, Vanks. 10 e 80. E na escala Celsius, eu tenho 0 e 100 para os pontos fusão e ebulição, respectivamente. Continuo com que marcação para o A? 17. E aí eu venho aqui e coloco C. Como é que a gente faz? O de sempre. Pequena parte sobre a grande. Pequeno sobre grande. Proporção. Vai ficar como? 17 menos 10 sobre 80 menos 10 igual a C menos 0 dá C. 100 menos 0 dá 100. Isso aqui está menos, ó. Eu fiz o pequeno sobre o grande. Ficarei com 7 sobre 70 igual a C sobre 100. O que você vai fazer aqui, Vanks? Cancela um 0. 7 dividido por 7 vai dar 1. C sobre 10. Quando você multiplicar cruzado, quantos graus você vai encontrar para a temperatura na escala Celsius? 10 graus. Portanto, na escala B você tem 0 grau B. E na escala Celsius você tem 10 graus. Ao procurar a alternativa, eu não lancei aqui em função do espaço estar reduzido, você vai encontrar 0 grau B e 10 graus C na alternativa B na sua apostila. A questão de número 4 traz também uma situação interessante, porque é o mesmo raciocínio de sempre. Quando eu não tenho escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin, eu tenho que fazer uso das escalas arbitrárias, o que me dá a entender que existe proporção. Então vamos pensar. Um pesquisador verifica que uma certa temperatura obtida na escala Kelvin, Fahrenheit, na escala Kelvin é igual a correspondente na escala Fahrenheit, acrescido de 145. Então, eu tenho a Kelvin, a Fahrenheit mais 145. Anota essas informações iniciais, porque elas são as fundamentais. Aí ele pergunta assim, que temperatura é essa na escala Celsius? Então, você já deve ter percebido, você tem que fazer 2 cálculos. Você vai descobrir numa e depois jogar. Você tem Kelvin e Fahrenheit, você vai descobrir uma. Vai jogar onde? Na escala Celsius. Então, a sugestão que eu lhe dou. Na relação matemática, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9... F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Vou ficar com F menos 32 sobre 9, igual a F mais 145. Por que você está fazendo isso? Porque eu tenho o valor do K. E junto dele, menos 273 sobre 5. F menos 32 sobre 9 vai ser igual.
Quando eu fizer 273 menos 145, vai dar 128. Então vai ficar F menos 128 sobre 5. Vamos multiplicar cruzado. Lembre-se que são dois cálculos. Depois você vai transformar para Celsius. Ficaremos com 9F menos 9 vezes 128. Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. Eu tenho 9, 128 vai me dar 1152. 1152 igual 5 vezes S dá 5F, 5 vezes 32 dá 160. Vou jogar 9F menos 5F para um lado, ficarei com menos 160 mais 1152. Quando eu fizer 1152 menos 160, eu vou encontrar 992. 4F vai ser igual a 992. Eu vou jogar esse 4, obviamente, dividindo. Quando eu dividir 992 por 4, eu vou encontrar na minha escala 248 graus. Bom, isso aqui é a minha resposta, Vanks? Não. Tá vendo que o autor te deu a alternativa E? Para quê? Para o autor achar 248 e achar que já terminou, que o aluno já terminou o exercício. Você não vai cair nessa pegadinha. Por quê? Porque você está procurando em quê? Em graus Celsius. Então, para eu poder descobrir em graus Celsius, eu vou usar C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Tudo vem de onde? Daquela relação com os três termos. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Então, aqui eu vou fazer o quê? Preste atenção, por gentileza. C sobre 5, a conclusão, é igual a 248 menos 32 sobre 9. C sobre 5 vai ser igual a 216 sobre 9. C sobre 5, 216, dá para a gente simplificar fazer esta conta aqui. Quando você divide 216 por 9, vai dar 24. Vai ficar 24 sobre 1. O que você vai fazer aqui? Multiplica cruzado. C vezes 1 é C. 5 vezes 24, 120. Portanto, ao invés de ficar no 248, como ele tentou fazer você ficar, você continua o exercício, você calcula em graus Celsius. Por quê, Vanks? Por que a gente tem que fazer isso? Porque ele não pediu em Fahrenheit. Minha resposta na questão de número 4 seria a letra D. A questão de número 5, ela não tem cálculo, ela tem uma análise. Vamos lembrar do que eu falei para você aqui. Graus Celsius, graus Fahrenheit ou Fahrenheit, como queiram chamar, e Kelvin. Quais são as estruturas que a gente tem? 0 e 100, 32, 202, 212, 273, 373. O que são esses valores? São, respectivamente, os seus pontos de fusão e ponto de ebulição. O que é que eu preciso lembrar com você? A escala Kelvin, nós temos o zero absoluto. O que seria isso? Nós não teremos registrado temperaturas negativas. Na escala Celsius, a menor temperatura, quando a gente vai fazer escalas, a escala Kelvin é Celsius mais 273. Então, para que isso aqui vire zero, eu teria que ter quanto? Zero Kelvin é a mesma coisa de quê? De menos 273 graus Celsius. Então, quando nós estivermos estudando termologia, nós iremos ter que lembrar o quê? Escala Celsius admite temperaturas negativas, escala Fahrenheit admite temperaturas negativas, a escala Kelvin não admite temperaturas negativas. Paralelo a isso, lembrar que na escala Celsius, quando eu jogo 0 igual a C, quando eu coloco 0 igual a C mais 273, a menor temperatura que eu vou ter em Celsius vai ser menos 273 graus. O zero absoluto em Kelvin corresponde a menos 273 graus na escala Celsius. Consequentemente, fica muito fácil a gente entender a resolução da questão 5. Relativamente à temperatura menos 300 graus Celsius negativo. Isso aqui existe, amigos? Não, não existe. Para efeito de análise, qual seria a menor? Menos 273. Relativamente à temperatura menos 300 graus Celsius, pode-se afirmar que a mesma é, letra A, uma temperatura inatingível em quaisquer condições em qualquer ponto do universo. Ele foi muito abrangente, falando em qualquer ponto do universo, como se nós conhecêssemos as condições que se apresentam fora do orbe terrestre. É muito pequeno esse espaço que a gente conhece, porém, para efeito didático, a gente considera essa resposta. Ele deveria ter sido mais, vamos dizer assim, mais criterioso. Ele poderia ter escrito uma temperatura inatingível em quaisquer condições de temperatura e pressão, por exemplo. Que aqui ele abrange, a gente nunca foi nem no planeta vizinho, a gente não conhece nem Marte.
Vamos lá na questão de número 6? Na questão de número 6, nós temos o seguinte. Uma escala termométrica X é construída de modo que a temperatura de 0x corresponde a menos 4 graus Fahrenheit e a temperatura de 100 graus X corresponde a 68. Nessa escala, qual a temperatura de fusão do gelo? Pessoal, quando é que a temperatura de fusão do gelo? Fusão do gelo na escala Fahrenheit é 32 graus. 32 graus Fahrenheit. E a ebulição dela é quanto? 212. Então, o que é que você vai fazer? Tem fórmula? Não, tem proporção. Está aqui a escala X. Está aqui a escala Fahrenheit. Eu vou colocar o que nelas? Os pontos que você recebeu. Quais são os que ele te deu? Ele disse que 0 corresponde a menos 4. 0 grau corresponde a menos 4. E que 100 da escala X corresponde a 68. Está aqui tudo, ó. 0 com menos 4, 100 com 68. Ele perguntou qual era o ponto de fusão. Bom, ponto de fusão na escala Fahrenheit é 32. Então, você coloca um 32 aqui, puxa aqui, e quem é que vai ser aqui seu? O X. Vanks, esse esquema é muito legal, a gente não consegue errar. Nem que você queira, você erra. Olha aqui, ó. Pequeno sobre grande. X menos 0. 100 menos 0. 32 menos 4. Cuidado com o sinal. 68 menos 4. X sobre 100 igual a 36 sobre 72. 36 é a metade de 72, então dá para você simplificar isso aqui, ó, por 36. Então vai ficar como? Quando você efetuar a simplificação, você vai ficar com x sobre 100 igual a 1 sobre 2. Qual o procedimento agora? Cruze. 2x igual a 100. Pegue o 2 e passe dividindo. Nós vamos ter 100 dividido por 2. Nós vamos ter quantos graus na escala X? 50 graus. Marcaríamos na questão de número 6 a letra E, na questão de número 6. Já na questão de número 7, o autor traz uma questão que é no vestibular do Mackenzie, que diz assim: em dois termômetros distintos, a escala termométrica utilizada é a Celsius, porém, um deles está com defeito. Enquanto o termômetro A assina 74, o B assinala 70. E quando o termômetro A assinala 22, o B assinala 20. Apesar disso, ambos possuem uma temperatura em que o valor médio é idêntico. Qual é esse valor na escala Kelvin? Ó, que pegadinha clássica. Ele trabalha em Celsius, depois pergunta em Kelvin. Cuidado. O que você vai fazer? Desenhe a escala A, desenhe a escala B e coloque os valores. O que ele disse lá? 74 corresponde a 70. Tá, 74, 70. Isso aqui em graus Celsius, tá? O que mais? 22 corresponde a 20. 22 graus Celsius corresponde a 20 nessa aqui. E ele disse que existe um valor que é idêntico em ambas. O que você vai fazer? Chama de X. Pronto. E agora? O que é que eu já lhe ensinei? Pequeno sobre grande. X menos 22 sobre quem? 74 menos 22 igual a quem? X menos 20, pequeno sobre grande, ó. X menos 20, 70 menos 20. X menos 22 sobre 74 menos 22 dá 52. X menos 20, 70 menos 20 dá 50. Não dá para fazer nenhuma simplificação aqui. Eu vou multiplicar cruzado. 52x menos 52 vezes 20, 52 vezes 2 dá 104. Mais um zero, 1040. E do outro lado, Vanks, 50x menos 22 vezes 5 dá 110. Mais um zero, 1100. Vanks, qual é o procedimento? O procedimento aqui nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos jogar a letra para um lado, tá? E vamos jogar número para o outro. É assim que eu vou fazer. Vai ficar assim, ó. 52x menos 50x igual a menos 1100 mais 1040. 2x igual a menos 60. Meu x vai ser menos 60 dividido por 2. Isso aqui vai dar quanto? Menos 30 graus Celsius. A pergunta foi escala registrada em Kelvin. A escala Kelvin é graus Celsius somado com 273.
Então, como é que vai ficar a minha resposta? Menos 30 somado com 273. Quando você fizer 273 menos 30, você vai encontrar 243. E a sua resposta, neste caso, na questão de número 7, seria a letra D. Vanks, o que eu percebo é que as questões de termologia são muito bonitas e fáceis de trabalhar. Eu gosto muito de termologia. Vamos lá. Questão de número 8, ele traz uma questão da PUC de Campinas, que diz assim: em um termômetro de líquido, a propriedade... deixa eu uma perguntinha aqui. Termômetro de líquido. Você coloca a água dentro do termômetro? Sim ou não? Não. Por quê? Porque a água tem um comportamento anômalo. A gente já explicou isso, a gente repete. O líquido água não serve para usar em termômetro, porque o comportamento da água ele não é um comportamento linear em relação à temperatura. De 0 a 4 graus Celsius, quando a água é aquecida, ao invés de dilatar, ela contrai. Ela só começa a dilatar depois, então ela não serve para ser utilizada em termômetro. Aí ele diz assim: em um termômetro de líquido, a propriedade termométrica é o comprimento Y da coluna. Então tá aqui. O esquema a seguir representa a relação entre a escala Y e a temperatura T. Aqui é o comprimento, a altura, e aqui nós temos a escala graus Celsius. Pronto, tá ali, ó, 0, tá aqui o 100, ó, tá vendo? Ó, ponto de ebulição, e aqui, ponto de fusão. Aqui, ponto de ebulição, e aqui embaixo, ponto de fusão. Para esse termômetro, a temperatura T na escala Celsius e o valor de Y satisfazem qual equação? Olha que interessante. Aqui ele não pede para você fazer... Aqui ele não pede para que você faça, por exemplo, uma equação. Ele não quer isso. Ele quer que você crie uma fórmula. Bom, como eu não sei o ponto de fusão aqui, eu não vou trabalhar com eles. Eu vou trabalhar com esses três aqui, ó. Com os que eu possuo, porque eu não conheço o ponto de fusão da altura da coluna. Não sei como é que vai ser. Então, o que é que você vai fazer aqui? Trabalha com esses três aqui, pequeno sobre grande. Pequeno sobre grande. Então, como é que vai ficar a nossa montagem? Y menos 15 sobre 75 menos 15, igual T menos 40 sobre 100 menos 40. Y menos 15 sobre 60 vai ser igual a T menos 40 sobre 60. Você pode cancelar os 60? Pode, porque eles são iguais. Como é que vai ficar isso aqui? Y menos 15 igual a T menos 40. Dá uma olhadinha lá nas alternativas. Você está percebendo que ele isolou o T, não foi? Então, o que é que você vai fazer? Você vai isolar o T. Isole T. Como é que vai ficar? Y menos 15 mais 40 igual a T. Y mais 25 igual a T. Ou T igual a Y mais 25. É a mesma coisa. Onde é que eu encontro a fórmula para relacionar esse termômetro com a altura da coluna do líquido? Na letra C, né? Questão de número 8, nós vamos ter T igual a Y mais 25. Nesta sequência também nós temos a questão de número 9. E a questão de número 9 nos traz aqui um termômetro, tá vendo? Um termômetro e o comportamento dele com relação às alturas. Aí ele diz assim: com o objetivo de recalibrar um velho termômetro com escala totalmente apagada, um estudante o coloca em equilíbrio térmico, com gelo fundente e depois com água em ebulição. E para que ele faz isso? O gelo fundente é para achar o ponto de fusão, amigos. E com a água em ebulição é para achar o ponto de ebulição. Em cada caso, ele anota a alteração atingida pela coluna de mercúrio. Em cada caso, ele anota a alteração atingida em cada situação, né? Ele anotou 10 centímetros e 30 centímetros. Isso aqui seria o meu ponto de fusão e o meu ponto de ebulição. E dá para visualizar aqui, ó. Começa com 10, termina com 30. Aí ele fala assim: a seguir, ele espera que o termômetro entre equilíbrio térmico com o laboratório e verifica que nessa situação a altura da coluna de mercúrio é de 18 centímetros. A altura da coluna, 18 centímetros. Aí ele pergunta qual seria essa temperatura na escala CEP, lá no termômetro, qual seria o registro lá dentro do laboratório. Como é que a gente procede aqui? Muito simples. Quais são os pontos de fusão e ebulição da escala Celsius? Bom, os pontos de fusão da escala Celsius e ebulição são respectivamente 0 e 100. Então, beleza. Vai lá na coluninha, eu vou chamar de H. Quais são as medidas que você achou? 10 centímetros. Está marcado aqui, até destaquei. 10 centímetros e a outra? 30. Qual foi a altura da coluna de mercúrio? 18. Qual a temperatura lá no laboratório? C. Pequeno sobre grande.
pequeno sobre grande. Vanks, é sempre a mesma coisa, né? Sempre, amigo, sempre a mesma coisa. Dá para você fazer sem medo de errar. Então, como é que vai ficar aqui? C menos 0 sobre 100 menos 0. Pergunto, existe problema se eu tivesse colocado a altura do lado esquerdo e a temperatura do lado direito? Nenhum problema. Igual a 18 menos 10 sobre 30 menos 10. C sobre 100 vai ser igual a 8 sobre 30 menos 10, 20. Vamos simplificar aqui? Vamos. 100 fica 5 e aqui fica 1. Quando você multiplicar, como é que vai ficar aqui? C vezes 1C. 8 vezes 5, 40. Nossa, estava quente lá no laboratório, hein? 40 graus. Você iria marcar, eu não coloquei as alternativas aqui, em função do espaço. Você ia marcar na sua apostila a resposta à letra C.